Bora, meu povo, boa noite, tudo certinho com vocês? Aguardar aí a galerinha entrar, vocês aí se aprontarem tudo. Show? Esperar também Marcelão chegar por aí. Tô falando logo aqui que a live vai ficar gravada. Para você que está vendo agora, seja muito bem-vindo. E se você não conhece o História Ágora, depois da live, confira o perfil. Aqui eu debato sobre diversos assuntos de história, diversas curiosidades. Show aí, galerinha que tá chegando, muito boa noite. Boa noite, boa noite. Esperando Chico aqui, Chico Sainz, estou por aqui, hein? Boa noite, Lore. Esperando o grande Marcelão chegar por aqui. Bom, gente, como a live vai ficar gravada, vou falar um pouquinho aqui sobre o que a gente vai comentar. O tema escolhido por mim e Marcelo foi o seguinte, que é a teoria da evolução, a teoria de Darwin e o racismo científico. Como essa ideia da seleção natural, como essa ideologia ela foi deturpada, entende? Para justificar alguns tipos de governos, alguns tipos de políticas segregacionistas, como nazismo, como fascismo e diversas. A gente vai então ampliar e caminhar por esses caminhos de biologia e de história. Grande Marcelão tá chegando por aí, já tô acenando já. Todo mundo que tá chegando aí, boa noite. E aí, Marcelão? Show. Deixa eu só fixar aqui, ó, o tema da nossa live. Deixa eu botar aqui, ó, teoria, deixa eu digitar, teoria da evolução. Show. Marcelão, faz um favor pra mim, o áudio tá tranquilo, a câmera também tá tudo de boa. Deixa eu fixar o comentário. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo certinho aí? Grande Arthur. Amanhã é dia de live de perigosinho, Arthur. Fique tranquilo. Dia de falar sobre o Grupo Wagner. Show aqui, fixei. Deixa eu me ajeitar aqui e fazer os últimos ajustes no cenário. Pronto, já falta um pouquinho para 7 horas. Já abri aqui a live para a galerinha entrando. Grande Mário, boa noite. Bora simbora. Valeu, grande Mário. Vamos embora. Tem muita conversa aí pra rolar ainda. Assunto muito bom mesmo. Dá pra misturar muita coisa. História com biologia. Você aí que achava que não dava de jeito nenhum pra juntar essas duas matérias, encontramos um tema aí. Deixa eu convidar aqui o grande Marcelão. Cadê? Entrar ao vivo com ele. Você chegou aí, campeão. Vamos ver se chegou aí o convite. Olha ele aí. E E aí, aí, cara, grande Marcelão? tá cortando aí, tá cortando minha cabeça porque eu tenho um cabeção, eu acho.
Eu acho que eu tenho uma cabeça grande, velho. Porque além da orelha Nada. grande, eu acho que eu também acho que eu também tenho uma cabeça grande. O áudio tá bom aí, pai? Ah, tá massa, isso tá Massa. massa. Ah, Eu show de bola. dei até aumentei aqui também para ficar tranquilo. Show. Massa. Não tô com um cenário tão elaborado, com as luzes Não, vermelhas, com rapaz. o livro e Isso que é tal. isso. Pô, mas tá. Acho que tá o fundo aqui neutro, né? Tô aqui no contraste. Tá de boa. Ó, Marcelão, para que vamos definir assim a dinâmica da live. O que é que tu acha melhor? Da gente deixar o chat aberto durante a live ou tu acha melhor liberar só no final? Acho que fica legal deixar aberto. Deixar rolando, né? Tá É, certo. sim. Tá bom. E a galera, ó, gente, deixa eu explicar aí, galera de vocês. No decorrer da live, a gente não vai responder as perguntas, ou pode até responder, se for muito interessante. Mas a gente tinha planejado, no final, deixar um bloco só para responder perguntas e respostas. Então, se você aí, no decorrer da live, surgir uma pergunta, você vai nesse símbolozinho aí de baixo, ó, tá vendo um balãozinho com interrogação? Você vai, clica nele e digita a sua pergunta, que vai ficar aqui salvo, que quando chegar nesse bloco final, a gente já vai tirando as dúvidas aí direitinho. E aí, bora simbora. Gente, Vamos nessa. primeiramente, aí acho que já chegou um público legal. Para quem não conhece, aí o História Ágora é uma página de história, uma página em que eu debato diversas curiosidades sobre a matéria, diversos assuntos e tudo da atualidade, acontecimentos. E hoje aqui convidei o professor Marcelo Ataíde de Biologia, em que aí a gente encontrou um tema que consegue juntar essas duas matérias, que a gente acha que é algo impossível, mas tem como. A matéria, a história e a biologia estão intimamente interligadas, e nesse assunto principalmente, que é a teoria da evolução e o racismo científico. Hoje, aqui, nós iremos debater como Darwin e sua teoria da evolução ela foi utilizada como argumento para políticas segregacionistas e de supremacia racial. Marcelão, para que nós começarmos nossa live, vamos explicar para o pessoal o que, na verdade, é essa teoria da evolução, como Darwin chegou nessa teoria, nessa sua construção, nesse experimento científico. Boa noite, Marcelão, e se apresenta aí também para o nosso povo. Boa noite, pai. Pô, primeiro, uma honra pelo convite. E biologia tá em tudo, né, velho? Então, eu Pois sei é. que para a gente ajustar realmente uma temática que fosse tão próxima assim como é, né? Que a gente vai debater de fato como surge o racismo e essa mistura com a ciência, né? Então, pô, e sobretudo nesse tempo, né? A gente, Pois quando eu estava é. fazendo a chamada, para lembrar da live, eu estava falando justamente sobre esses últimos episódios que ocorreram com o Vinícius Júnior, né? E até da forma que ele foi chamado, meio que explica um pouco como foi deturpado a ideia darwinista de uma espécie que é superior à outra, mas enfim. Deixa eu me apresentar, meu nome é Marcelo Ataíde, sou professor de Biologia, estou começando um novo perfil e o História agora está me ajudando aqui a dar uma impulsionada nesse novo perfil Tamo junto também. sempre. Pois é, então fico feliz de debater esse tema, embora em alguns pontos eu não tenho, obviamente, lugar de fala por ser uma pessoa branca, mas Exatamente. dentro da parte da biologia a gente vai dar essa contribuição e tentar também contribuir para o movimento antirracista, né? Então, a gente tem dentro da ciência uma linha que contribuiu para o racismo, mas a gente vai tentar contribuir de uma forma mais positiva dessa vez. Bom, quando a gente fala de teoria da evolução, a gente vai falar de dois cientistas, basicamente, que é o Darwin e o Lamarck, né? Que eles vão contrapor ao fixismo. O que é o fixismo, para quem está viajando aí? O fixismo é a ideia de que as espécies não se modificam com o tempo, não vão ter modificações. Normalmente, pessoas que são, por exemplo, criacionistas, elas acreditam que as espécies não se modificam, foi criada por uma divindade e, por isso, não vão sofrer modificações. É lógico que a gente respeita também esse modo de ver
a vida e as coisas sem problema nenhum, mas não tem fundamento científico nesse ponto, né? Bom, o Lamarck e o Darwin, todas as vezes que a gente vai falar sobre o Lamarck e o Darwin, quando a gente bota lado a lado os dois, meio que o Lamarck ele fica com uma ideia meio pejorativa, que normalmente se usa o Lamarck com aquele exemplo da girafa que vai esticando o Do pescoço, pescoço. né? Sim, E sim, sim. vai se transformando, vai se modificando, e aí acaba que a gente deturpa um pouco o que é o Lamarck também, e a importância que Lamarck teve para os estudos do próprio Darwin, né? Darwin bebeu muito do que Lamarck acreditava, né? E Darwin com certeza respeitava muito o Lamarck. E a gente também tem que respeitar muito o Lamarck. O Lamarck foi genial. E se você parar para pensar, muitas vezes nós somos lamarquistas sem perceber. Quando, por exemplo, dizemos que a gente não vai ter mais o terceiro molar porque a gente não usa muito, né? Eu até fiz esse experimento com vocês lá na turma de vocês, e a gente percebeu que a gente tem esse comportamento lamarquista porque, de fato, tem muita lógica. Quando a gente coloca a girafa, parece que não tem muito sentido, e parece até um pouco engraçado, mas, num contexto geral, o que Lamarck estava dizendo é que o ambiente faz com que as espécies se modifiquem. E Darwin fala a mesma coisa. O ambiente também é o fator determinante da modificação das espécies. Lamarck acreditava que o ambiente modificava a ponto de transformar as espécies, e Darwin acreditava que o ambiente selecionava características que eram favoráveis. E é aí que entra um ponto importante, que dá para a gente fazer essa relação com a história e o surgimento do racismo, justamente por isso, né? Quando você diz que determinada característica é favorável, significa dizer que cada determinado grupo tem uma característica que é favorável a determinado ambiente e outro não tem. Então, e aí a gente tem vários desdobramentos, e aí eu não sei se a gente vai avançando, mas vou deixar para você também fazer uma Não, contribuição. show, show. Bora, isso mesmo. Já bom que o assunto já vai vindo já. Não tem como segurar muito, não. Pois é, eu fico, não sei se eu estou acelerando. Pois é, então, partindo desse ponto, né, do ambiente selecionar as coisas, acho que quem curte biologia, e quando a gente fala da parte de reprodução, um ponto importante que a gente fala é o seguinte, que quanto maior variabilidade genética, melhor. Né? Se eu tenho maior variabilidade genética, a chance de uma doença fazer com que uma espécie entre em extinção dificulta muito. É muito difícil uma espécie que é muito variada entrar em extinção, porque embora um ambiente vá selecionar, vai ter pessoas que vão ter características favoráveis que vão fazer com que a nossa espécie prevaleça. Agora, só que tem um problema nessa construção do racismo, né? Do que a gente está falando de racismo científico. E aí a gente parte também para nessa linha eugenista, né? Por exemplo, se eu acredito que existe uma raça que é superior à outra, eu acredito que um ambiente vai privilegiar determinada raça e outra não. Então, nesse cenário, a mistura não é vantajosa, não é? Porque se eu tenho uma raça que é dentro do que a galera acredita aí, né? Essa ideia racista acredita que existem pessoas que são tô vendo um foguinho assim e tô me lembrando da música do Djonga. Fogo nos racistas. Pois é, então essa ideia da segregação parte muito disso, né? De você deixar pessoas que são, na visão eugenista de ser superiores, não misturar com pessoas que são de raça inferior. Então, as pessoas que defendem essa linha de pensamento, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o Nina Rodrigues tinha essa ideia. O próprio Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, sim.
Em Se você suas vê, obras também, em suas exatamente. obras também. Se você vê até o próprio Sítio do Pica-Pau Amarelo, se você vê Sim, a figura da tia Anastácia como você pode tranquilamente caracterizar ela como uma escrava, né? Ela estava dentro ali de desempenhando um serviço e não era da família mesmo, embora tenha essa nomenclatura de tia. Bom, enfim, então, embora para a biologia não fazer sentido isso, usam a ideia da raça, né? E aí meio que destoam o que Darwin acredita. Porque o que é que Darwin sim. acredita na sua teoria da evolução? Que nós partimos de um ancestral comum. Então a gente veio de um ramo só. A galera que defende esse darwinismo racial aí, e social acreditam que existem várias raças diferentes e raças superiores a outras. Para você ter ideia, e isso acontece, isso é muito latente no Brasil. E quando eu falar, acho que você vai lembrar e pode contribuir com certeza com relação a isso. Tem um cientista, né? Tinha, né? Um cientista italiano, Cesare Lombroso, que falava sobre o que a gente chama de antropologia criminal, que era tipo assim, existe uma fisionomia de pessoas que têm potencialidade de praticar crimes. Parece algo e agora, né? Isso é algo Uhum. do modus operandi do que a gente vê aqui no nosso país mesmo, de como a nossa polícia mesmo trata as pessoas que são negras, tratam de forma diferente. Só para você, torcedor do esporte, eu também. E quando eu fui para um jogo lá na Arena, eu comprei um setor que era o mesmo da torcida organizada, que eu não vou falar o nome. Então, eu estava lá nesse mesmo setor e na fila para entrar, visivelmente, eu era uma das poucas pessoas que tinha pele branca. E coincidentemente ou não, eu fui o único que tive um tratamento Totalmente melhor, diferenciado. É totalmente impressionante isso. diferenciado. Uhum. As pessoas se empurrando, a polícia bem agressiva, mas quando chegou na minha hora, minha vez de entrar, eu tive um tratamento bem diferenciado, né? Então parece que o meu fenótipo não é de criminoso, então veja como isso é Ah, muito próximo, né? Vou deixar pois você é. falar um pouco, porque eu sei Tá, que você relaxa, hoje conhece está outras tranquilo, tá bom o papo. Vê, eu vou puxar aqui uma linha, já que tu falou da eugenia, e depois eu volto para a questão da gente ver as conclusões que Darwin teve, certo? Na teoria dele. Vê, sobre a eugenia, ali no ano de 1883, um cientista inglês, Francis Galton, acho que o senhor deve conhecer o nome dele, ele foi um dos fundadores dessa ideologia da eugenia. E essa eugenia, ela propaga a questão da raça superior e tudo, de não é essa ideia de eugenia é antiga. Inclusive, tem na obra de Platão, A República, ele diz o seguinte, que não é todo ser humano que pode se relacionar, não, se reproduzir. Ele defende que a reprodução ela deve ser controlada pelo Estado e organizada, ou seja, não é, por exemplo, uma pessoa que tem uma cognição menor que ela pode se reproduzir, entendeu? Só as que tiverem alto nível de cognição, elas podem se reproduzir. Isso aí já é uma eugenia embutida na Grécia Antiga, já que rolava essas coisas. Antes da Primeira Guerra Mundial, com o passar dos anos aí, essa ideologia eugenista foi se infiltrando assim na sociedade, foi se perpetuando e chegou a estar na legislação de 30 países americanos, permitindo políticas eugenistas, separando aqui local negro, não, tal, tudo. Questão do apartheid mesmo, entende? Tudo isso aí são políticas eugenistas. E dos Estados Unidos, já vou também puxar um gancho que é muito interessante, é muito contraditório, não sei se é hipócrita ou não, mas é muito contraditório, que é o seguinte, como essas ideologias americanas da questão da eugenia, elas simpatizaram com o nazismo na Alemanha. Meio contraditório, que depois na guerra, os Estados Unidos vai lutar contra algo que ele criou, entendeu? É como se fosse uma ideologia dos Estados Unidos criada que mostrou, saiu da jaula o monstro, entendeu? E não tem como controlar mais. Isso é muito interessante da questão da eugenia. Foi bom, porque eu já estou falando disso, que tu puxasse o link, né? Francis total. Galton é o nome dele. Inclusive, eu não posso afirmar, né, mas tem estudos
que o livro dele, Francis Galton, era um livro de cabeceira de Hitler, pô. Diga aí, tá ligado? Pode crer, pode crer. Enfim. Só para. Logicamente que o tema central da live é o racismo, mas quando a gente fala de eugenia, a gente está falando de raça num sentido bem Sim. amplo, né? Tanto que quando se fala da eugenia nazista, não era só negros, né? E aí Sim. eu tenho uma especialização também em educação especial inclusiva, Que e bom. inclusive eu tenho Legal. muito carinho é, para pessoas com deficiência, né? Seja ela qual for, eu tenho muito carinho mesmo, eu tenho muita afinidade, inclusive, com alunos que se encontram que se encontram nessa condição e eu lembro que quando a gente estuda dentro dessa especialidade, né, a gente vê a história de como a educação especial ela foi sendo modificada, né, com o passar do tempo. E vez ou outra a gente quer retomar, porque nós temos dentro de nós essa questão ainda segregacional. A gente sempre quer Sim. separar, né? E sempre a gente Até pelo vê nome, né, Marcelão? Especial, tá ligado? Enfim, tem isso, um. exatamente. Quando você fala de alunos especiais, é, o sentido soa pejorativo, impressionante. Pois Não era para é, ser, né? Porque a sim. palavra Pois é. especial não era para soar assim, né? Era para ser muito pelo contrário, né? Mas, de fato, soa de forma pejorativa. E aí você lembra que as salas, antigamente, tinham salas de educação especial. Então, o estudante, eu dei aula no estado e foi assim, tinham salas de pessoas com deficiência, de várias deficiências, autistas de vários espectros, todos no mesmo local, tendo uma educação padronizada para pessoas que não são padronizadas, que dependem de Sim. necessidades específicas, né? Então, até isso, nós acabamos bebendo uma parte meio eugenista, meio não, totalmente eugenista, Sim. né? A gente, há pouco tempo atrás, a gente viu, inclusive, o nosso ministro da Educação passado, um dos, não lembro, foram muitos, falando sobre pessoas que tinham algum transtorno, né, do aspecto autista, por exemplo, que atrapalhariam os demais. Então, a gente ouviu isso, Exatamente. Não algo poderia muito. manter ele numa sala, né? Foi até um discurso dele, sim. Foi numa Sim, sala porque normal. exato, porque isso atrapalharia. Então, você vê que contribui, inclusive, com esse discurso que eu estava falando agora, de não misturar. Uhum. Esse anti-mistura aí é algo que me parece que existe uma política de. Não estou falando de governo nenhum, estou falando do geral mesmo, independente de qualquer governo, incluindo o que nós estamos vivendo. Enquanto sociedade, me parece que enquanto sociedade, nós queremos contribuir para um branqueamento do Brasil. Então, a gente contribui e fortalece determinados estigmas para a gente branquear, mas de forma velada, que é o racismo mais perigoso que tem. É tipo, Sim. eu não quero misturar, mas olha, eu não sou racista, não. É só Pois porque é. eu acho que vai prejudicar e tal. Eu não sou preconceituoso, não, mas eu acho que essa pessoa com necessidades especiais, ela poderia estar numa sala afastada, porque era melhor para ela. Sempre coloca essa coisa empática, mas na verdade não é, né? É algo bem egoísta, né? Que é bem típico da nossa sociedade, É. infelizmente, né? Ter Supremacista, né? Sim, sim. total, infelizmente, é uma palavra dura, mas é a verdade, É supremacista. a que mais consegue expressar esse sentimento, né? Supremacista mesmo. Bem, falando da eugenia, Francis Galton, já liguei ao nazismo e tudo. O nazismo é um dos episódios, esse episódio ainda não acabou, né? Mas eu digo o episódio mais ascendente do nazismo foi ali beirando o período pós Primeira Guerra Mundial, o período entre guerras, entre a primeira e no início da final da primeira e início da segunda, em que aí essas políticas, como falei, baseadas em Francis Galton,
que também se baseou na origem das espécies de Darwin, dessa ideia da eugenia, em que raças superiores elas se adaptariam melhor ao ambiente, viveriam de maneira mais adequada. Francis Galton ele disse o seguinte, que existia a eugenia positiva, que era meio que a que Platão defendia, que era o casamento entre pessoas de viés cognitivo alto, entendeu? E essa eugenia negativa é que tinha que exterminar os indivíduos que não tinham um viés cognitivo bom. Entendeu? Era isso, e realmente isso que vai acontecer na Alemanha nazista. Quantos aí relatos a gente vê de judeus nos campos de concentração e tudo, foi o que aconteceu mesmo, a esterilização da comunidade judaica. Além, não foi só o nazismo que pregou essas ideologias supremacistas de segregação na sociedade. Além disso, temos também o fascismo italiano, de Benedetto Mussolini, que pregava a purificação. Porém, como o senhor bem comentou ali, o nazismo, ele defende o quê? A purificação da raça ariana, né? Enfim, todo mundo que não fosse ariano, fraco, frágil, mentalmente fraco também, enfim, mentalmente e psicologicamente. Marcelão, visto aí esse panorama histórico aí, citei nazismo, citei também fascismo. Antes que eu esqueça, tem também o neocolonialismo. O que foi esse neocolonialismo? O neocolonialismo que também é baseado, em sua fala, do darwinismo social. Em que vai surgir o darwinismo social, já vem outro pioneiro, que é Herbert Spencer. O sobrenome dele, não sei se é assim que se pronuncia, mas é esse, Herbert Spencer, que ele até estudou evolução antes de Darwin. Eu não sabia disso. Foi até quando descobri esse tema aí, eu até comecei a pesquisar, a cavar e achei isso. Ele também era um dos antecessores da evolução, que Darwin também trocou ideias ali com ele. E essa ideia do darwinismo social é nada mais de um ser humano mais adaptado ao ambiente, mais elevado, ele que sobrevive aos outros. Aí vem a questão do europeu, né, do eurocentrismo. Porque a gente só estuda história da Europa o tempo todo, sempre é tudo em volta deles. E nesse caso, do darwinismo social não vai ser diferente. Ali no neocolonialismo, antes da Primeira Guerra Mundial, vai ocorrer uma conferência de Berlim. Que o que foi isso? Países europeus, países da Europa, Itália, França, Inglaterra, todos eles resolveram assim, ó, vamos partir aqui a África e tal, tô nem aí para quem tá lá, eu só quero aqui ganhar muito dinheiro, ganhar muito capital, vou investir aqui nas indústrias tal, indústria ferroviária, malha ferroviária, vamos lá, dividir, não tô nem aí para os povos e tudo. Aí foi realizada a partilha da África, essa conferência de Berlim. E olha só, não foi questionado, não foi perguntado a nenhum povo africano se eles aceitavam isso ou não. Só chegou, tá, isso e pronto, acabou. Inclusive, até essa partilha foi realizada de forma proposital de colocar tribos africanas rivais no mesmo território. Entendeu? Por quê? Porque se eu botar uma tribo que é rival dessa no mesmo território, não tem a possibilidade desses dois se juntarem e se revoltarem contra mim. Tudo isso foi muito pensado. E essa ideia da partilha da África é baseada, é amparada no darwinismo social de Herbert Spencer. Show? Show de bola. Você falava aí da questão da África, né? E dessa parte de europeização, vamos dizer assim. Não dava para ter um Deus preto, né? Não dava. Pois é, caraca, não dava. Não dava, né? Exatamente. Quando você coloca a parte comercial, né? Eu sou católico, tá? Estou falando isso com... Tem um lugar de fala aí eu tenho. Então, no racismo não, porque eu nunca sofri racismo, mas dentro da Igreja Católica a gente vê muito isso, inclusive quando a gente fala da possibilidade do Jesus ser negro, isso meio que choca, parece que você está querendo lacrar, né? Pois é. Não é. E olha que já foi comprovado cientificamente pelas etnias do povo que vivia onde Jesus viveu, de acordo com a Bíblia, que não tem como ser branco, entende? Total, mas é algo que cai estranhamente. Exato, e total, já falei, inclusive, eu lembro de ter comentado sobre isso dentro do grupo católico, que eu tenho me afastado e me afastei de grupos que são muito conservadores, ultraconservadores. Isso é muito perigoso, seja qualquer área.
Estou falando do catolicismo porque é onde eu me criei e conheço. E quando eu falei sobre isso, a fala foi muito racista. Foi tipo, mas para Deus tudo é possível. Então, eles preferem um milagre de um Deus branco do que aceitar um Jesus negro. Caramba. Piora. Então, quando você diz, tem comprovação, não, mas ele é Deus. Então, ele não é aceitável um Deus preto. Não é aceitável um Deus preto. Isso é muito triste, né? Sim. Porque você vê, de fato, uma cultura eugenista de não admitir que uma divindade, né, que o Deus dele, o meu Deus, possa ser uma pessoa de pele preta. Não pode, porque para eles, no subconsciente deles, mesmo que não se admita isso, a pessoa de pele preta seria inferior e não poderia ser o Deus, né? Então, provavelmente seria os que o crucificariam de novo se não já o fizeram. Pois é. Pronto, nessa política eugenista aí que você bem falou, também está em religião, o que mais tem. Inclusive, por que será que terreiros são o tempo todo violados, são o tempo todo violentados, entende? Por que não acontece isso na igreja evangélica, na igreja católica? Enfim, são essas coisas, né, que a gente tem que parar para pensar um pouquinho e refletir. Eu falei agora da Europa, falei de nazismo, falei do fascismo, falei do neocolonialismo. Agora vamos olhar para o nosso próprio umbigo, o Brasil. Tivemos darwinismo social aqui, sim, e o período mais evidente disso, inclusive é uma das principais raízes do motivo do racismo ainda no Brasil, é a questão da escravidão. A escravidão ela foi utilizada como argumento do darwinismo social, em que os seres africanos, os povos de matrizes africanas, eram inferiores aos europeus. Então, eles achavam no direito de escravizar. Eu não estou afim de trabalhar, então você vai trabalhar para mim, e ainda mais de forma forçada. E assim que durante 388 anos, né, até a Lei Áurea, que vai realizando aí esse trabalho escravo aqui no Brasil. Marcelão, vamos lá. Depois de ter feito esse panorama mais uma vez, Darwin, em sua teoria da evolução, ele concluiu realmente essa questão de um ser, por exemplo, da África ser inferior ao da Europa ou vice-versa? Rapidinho, antes de tu responder, existe uma questão que é da tonalidade de pele, certo? Queria também que tu explicasse a questão da melanina, se isso vai dizer se um ser fica mais propício a viver em um ambiente mais frio, com menos incidência solar ou não. Show? Show. Entendeu essa pergunta? De boa? Entendi. Muito boa, inclusive. Antes de responder, eu estava lembrando que no próprio livro Origem das Espécies, né, não sei se a galera sabe, mas o Darwin chegou aqui no Brasil e ele se deparou, né, com a escravidão. Então, você sabe que ele viajou o mundo num navio chamado Beagle, e como navios de grande porte, não dá para chegar muito próximo à terra, né? Então, eles atracam um pouco antes, aí tem umas balsazinhas, e aí o que é que acontece? Ele foi meio que resgatado para a terra por um escravo brasileiro. E ele relata que o escravo estava remando, e ele viu uma flor, tal, ele relata isso no livro, e o escravo não compreende que ele estava querendo ver a flor, e o Darwin começa a falar mais alto, né? E o escravo entende que estava sendo repreendido. O escravo imediatamente solta os remos, bota as mãos entre as pernas, com as mãos cruzadas, e se curva para Darwin o açoitar. E aí Darwin fica chocado com aquilo, né? E ele tocou tanto ele que fala sobre isso, que era um absurdo, que isso ainda existisse, né? E a Inglaterra já tinha meio que superado isso, mas o Brasil ainda... Tinha abolido a escravidão, sim. Exatamente. E o Brasil ainda vivia nessa condição. Então, eu uso esse trecho aí do Darwin para dizer que, de forma alguma, Darwin ia ser de acordo com essa história de que europeus seriam superiores a outra nacionalidade. Não existia isso, né? Agora, quando você fala
com relação à cor de pele, isso é muito interessante para justificar, inclusive, a seleção natural no seu Claro. sentido É. claro mesmo, né? Então, a Na seleção evidência humana, natural, né? Na espécie humana. exato, Sim. vai selecionar características que são favoráveis para determinado ambiente. Aí você justifica o porquê de países que são mais frios ter pessoas com pele mais branca, mais clara, e países que são mais tropicais, a população ter a pele mais escura. Não por ser modificado, como o Lamarck estava dizendo, né? De ficar bronzeado e isso vai passando de geração em geração. É porque a gente sabe que a melanina ele é um pigmento que protege a nossa pele contra raios ultravioleta. Então, se a gente está num ambiente que tem uma incidência maior de raios ultravioleta, é mais vantajoso você ter mais melanina. Se é mais vantajoso, você vai ter mais chance de reprodução, você vai viver mais. Você tem uma chance menor de ter câncer de pele, por exemplo. Não é? Em contrapartida, está lá com a pele escura em países com incidência de luz menor, você tem uma dificuldade na produção de vitamina D, por exemplo. Né? Porque você não permite que o raio ultravioleta, que é pouco já nessas áreas, consigam transformar o colesterol em calciferol. Então, é mais vantajoso e, por isso, essa característica acaba aumentando a sua população. Agora, hoje, os fatores que fazem com que tenham maior quantidade populacional em determinado país e outro, aí é pressionado por uma cultura racista. Agora sim. Sim. Mas na Tá. construção Mas da antes, nossa... né? Durante o processo Exato. humano, não tinha essa ideia. Perfeito. Na construção da nossa humanidade, da nossa espécie, não, o que selecionou foi o ambiente, como o Darwin falou. Hoje, o que seleciona, de fato, são questões raciais. E, veja, os melanócitos, eles ficam próximos à epiderme. Então, é milímetros. Então, você parar para pensar que são milímetros da pele que definem se uma pessoa é melhor ou pior que outra. Isso é assustadoramente burra ou assustadoramente cruel, né? Perigosa, né? Porque são milímetros da pele que definem a cor das pessoas. Pois E é, o são local milímetros... social, a esfera social, enfim. Exatamente. Muito Eu dou interessante mesmo, aula, intrigante. não é? Eu dou aula para várias camadas sociais. Eu dou aula em colégios particulares e públicos. E se eu tirar uma foto de onde eu estava agora, antes de chegar aqui, e comparar com a foto dos outros colégios particulares, é visível a segregação racial que tem nos dois locais. Né? Vê, vou pegar um comentário aqui de Arthur para a gente comentar. Ele falou aqui que dizem que lugares mais frios são os mais ricos. Agora, olha que interessante. Por quê? A gente acabou de comentar, nos locais mais frios, quem é que vive lá? Normalmente são os brancos, né? Enfim, os brancos que eles têm já essa teoria racista e já da eurocêntrica, que normalmente a ideia do branco, né, veio da Europa, não sei biologicamente, mas acredito que sim. Ou não, essa ideia da tonalidade mais clara, por conta do frio e tudo, do clima, vem da Europa. Então, essa descendência, a explicação dos locais mais frios serem mais ricos é por conta disso, porque são habitados por pessoas brancas e que são donos, enfim, do sistema, enfim. É isso. Gostei do Total. comentário aí, interessante para a gente discutir. Marcelo, tem também, além disso que tu falou da tonalidade da pele, existem algumas outras evidências evolutivas que comprovam que houve a seleção natural com nós, seres humanos, da espécie humana? Olha, sem dúvida, não com relação especificamente à pele, né? Como Certo. você falou, Sim. outras Pode ser características. dente, enfim. Pronto. Então, a gente está falando do terceiro molar porque a gente está vivendo, a gente está vendo essa modificação na pele, né? Então, a gente vê pessoas que têm o terceiro molar ainda e pessoas que não vão ter. Por exemplo, eu provavelmente tenho o terceiro molar, só que ele não desceu, né? Ele está lá alojado, lá em cima, mas ele não desceu. Isso foi vantajoso para mim, porque eu não tive que passar por nenhuma cirurgia para remover. Por que eu necessariamente teria que passar por essa cirurgia?
Porque esse dente não é funcional e não tem espaço para ele. Então, por não ter espaço para ele, eles iam atrapalhar os demais dentes, os dentes que de fato são funcionais. Então, eu tenho que obrigatoriamente remover. Então, por que a espécie humana não vai ter mais o terceiro molar? Porque é mais fácil, as pessoas que têm o terceiro molar, parece uma coisa apocalíptica que eu vou falar aqui. É mais fácil uma pessoa que tem o terceiro molar morrer na cirurgia do que eu que não vou fazer a cirurgia. Então, por seleção natural, é mais fácil que uma pessoa que vá passar por uma cirurgia venha a não voltar do que eu que não vou passar. Então, para essa característica, eu tenho uma vantagem. Agora, veja, eu sou uma pessoa de pele branca, eu vou fazer até um comentário aqui que eu ia acabar esquecendo. Eu sou uma pessoa de pele branca aqui no Brasil, né? Eita, é verdade, viu? Exatamente. A gente já pode entrar em outra discussão. Pisar nos Estados Unidos já entra também preconceito latino, negro, enfim, né? Aí começa. Aqui no Brasil, nós temos o preconceito com o nordestino, que é muito fruto do racismo, de relacionar o nordestino a uma pessoa preguiçosa e só trabalha em condições mão de duras, obra, né? enfim. Exatamente. Então, enfim, então, com relação por exemplo, ao apêndice, dentro da nossa espécie, nós tínhamos o apêndice funcional. Não que ele não seja não que o apêndice não seja funcional. Ele tem uma função secundária. O nosso apêndice ele ainda produz anticorpos. Mas, há milhares de anos atrás, ele tinha uma função maior porque, antes da descoberta do fogo, nós não cozinhávamos os alimentos. Então, a chance de ter muitas bactérias no alimento que a gente comia era muito maior. Então, eu precisaria de um órgão mais próximo ao meu sistema digestório, no caso o apêndice, para liberar certos anticorpos para me proteger de determinadas bactérias. A partir do momento que o fogo vai surgindo, não é tão vantajoso eu ter o apêndice, porque ele pode infeccionar, como acontece com muitas pessoas que têm que fazer uma cirurgia de apendicite. E na cirurgia de apendicite, a chance de não voltar da cirurgia também existe. E é por isso que a seleção natural atua. Eu costumo dizer que a medicina atrapalha a seleção natural. Caramba, entendi. Ela atrapalha a seleção natural porque, se não fosse ela, provavelmente essas características tendiam a desaparecer de uma forma mais rápida, né? Bem, vê só, vou sintetizar aqui para a galera ainda que está chegando aí. Apontamos aí a relação da teoria de Darwin com como ela é utilizada como argumentos para ideologias supremacistas, para políticas segregacionistas, e como exemplo, episódios históricos citei, nazismo na Alemanha. Calma aí, eu ia falar uma coisa sobre o neonazismo, que por isso que eu tinha falado que esse episódio ainda não tinha acabado, né? Ainda existem células neonazistas, inclusive aqui no Brasil, região sul, enfim, espalhado no mundo todo, que ainda defendem essa raça superior ariana. E, além disso, contra qualquer ser, qualquer que não seja da raça ariana, ainda tem a questão da homofobia e também do racismo, né, que entra juntamente com a raça ariana. Além disso, falei também sobre o fascismo italiano de Mussolini, que também defendia essa purificação. Esse, na verdade, é um dos perigos do ultranacionalismo, de você ali defender, sim, um país, isso é meu país, então aqui é só italiano e tudo, a aversão aos estrangeiros. Isso a gente vai ver muito também na sociedade espartana, na Grécia Antiga. Os espartas eram um povo que vivia muito isolado, não tinha muito contato com outros grupos, enfim. E eles começaram a meio que criar esse ultranacionalismo. Toda vez que eles entravam em contato com outros povos, eles tinham essa aversão. Não, eles eram muito xenofóbicos. Inclusive, um dos principais povos em que a gente estuda a origem da xenofobia é com os espartas. E nesse nacionalismo na Itália, é muito interessante isso também, de só o país Itália é melhor, vou em prol, tudo que é italiano, vou evoluir, vou aprimorar, enfim. Sempre buscar figuras que enaltecem a minha nacionalidade, entendeu? Aí vai meio que indo para esse caminho aí eugenista, indo para esse caminho do darwinismo social. Além do fascismo,
o neocolonialismo da África também, como citei, em que principalmente países europeus quiseram ali com garfo e faca partir a África do jeito que queriam. Beleza? Marcelo, alguma consideração a mais aí sobre os comentários históricos, para a gente já partir para meio que a solução? Tem mais alguma coisa aí para falar? Não, acho que a gente Eu nem sei quanto definiu tempo tá tudo. de live, isso aí, 40 minutinhos. Tá, Caramba, passou rápido, passou velho. rápido. Eu vi Eu não sei agora. também como é que estão as perguntas também aí. É, E aí, sim, vamos dar uma respondida aqui, vamos ver. Ó, Igor aqui mandou para cá, ó. Ouvir dizer que criado mudo não tem nada a ver com o fato dos criados escravos. Qual a verdade? Vê só. A história que eu conheço, a versão, não sei se criou-se uma nova, que é o seguinte. Toda vez que o senhor, vou usar exemplo como o senhor do engenho, tá? Toda vez que o senhor do engenho ia dormir, normalmente nessa época, por conta do calor e tudo, eles utilizavam muito as franelinhas, toalhinhas, sabe? Para enxugar o rosto e tudo, o corpo. E essa ideia do criado mudo, toda vez que ele ia dormir, para não ter que ficar se levantando em busca desses utensílios, sabe? Utensílios higiênicos, vamos dizer assim, colocava-se um escravo ao lado da cama, onde literalmente é a mesa de cabeceira hoje, o criado mudo, que ele ficava segurando isso a noite toda. E se ele fosse pego dormindo, pescando assim, ele era açoitado, enfim. Essa é a versão que eu conheço desse criado mudo. eu E por também. que Agora, criado mudo? É porque mudo que ele não podia falar nada durante a noite, senão ia atrapalhar o sono do Senhor. Entende? Essa é a versão que eu conheço. inclusive, Rafa, eu vi também essa discussão de que não, de fato não liu por a outra vertente, mas, cara, na dúvida, eu não faço questão de falar criado mudo. Pois é. Já que tem essa carga, pode ter essa carga racista, na dúvida, deixa mesinha de cabeceira. Não, Mesinha de cabeceira, muito não tranquilo, mata muito mais ninguém. pacífico, né? Evitar Na vocabulários dúvida. violentos é melhor, né? Total. Olha, tem mais uma pergunta aqui, ó. Qual leitura que vocês indicam para se aprofundar no tema? Tem alguma sugestão, Marcelo? Vou Olha, pensar em um aqui. Enquanto tu fala, eu penso. eu não tenho como falei no início da live, eu não tenho um lugar de fala para falar sobre racismo em si. Mas eu acho que a gente, enquanto cientista, a gente tem que, de fato, conhecer de onde vem a base do racismo. Uma das bases foi essa questão do racismo científico. Então, eu acho que eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu acho que você deveria conhecer a obra do Darwin, não a origem das espécies, porque senão você vai se frustrar, porque é um livro muito chato. Vai jogar o livro na parede, quero saber disso aqui mais não. Mas conhecer o que é a teoria da evolução mesmo, né? Como é que surge de fato a cor da pele e essa história de raça não fazer tanto sentido, né? Porque quando a gente coloca de fato um peso em raça, de fato a gente vai partir para essa questão racista, né? E cuidado também com esse discurso de não, só existe raça humana, para não ficar perseguindo os oprimidos de forma indireta, dizendo, não, vamos parar com isso, fingindo que o racismo não existe. Existe sim, e é por isso que os negros eles têm, de fato, lutar por isso, né, por igualdade, lutar pelo básico, pela igualdade. Então, a gente entender a raça, mas também entender que existe o racismo, e a gente entender a raça como uma forma de combater o racismo. Então, estude o Darwin e a teoria da evolução. Pronto, nessa linha aí de pensamento, temos a grande Djamila Ribeiro, né, que vai ali para a parte do racismo, mas que até que puxa, sim, do racismo científico, porque vai ali entender a origem e tudo, é do pequeno manual antirracista, tem de Djamila Ribeiro. Além disso, tem livros históricos, tem Florentino Gomes, Escravidão, que fala especificamente aqui no Brasil, que fala sobre todo o processo. Falando aí, que eu esqueci de falar, mas vai, fala. Pode falar, mande aí. É uma Nova Educação é Possível, da Laura Laurentino. É espetacular. Ela fala justamente sobre educação antirracista. Vou anotar, como é o nome? Laura Laurentino. Ela é fantástica. Eu tenho esse livro, vou ler de novo, inclusive. É fantástica. Ela fala das experiências dela dentro de uma escola pública, ela enquanto professora negra. É um livro inspirador. Esse livro eu li esse ano.
Então, indico para todo mundo ler ela. Fantástica, inclusive eu li por uma indicação do clube de leitura que a gente construiu lá no outro colégio. E é fantástico, fantástico. Então, depois eu coloco lá nos comentários aqui o título do livro Massa. perfeito. Eu sei que era Uma Cultura Antirracista, Uma Nova Educação é Possível, da Laura Laurentino. Perfeito esse livro. Então, a indicação aqui. Massa. São essas sugestões. Na cabeça só veio essas. Só tenho essas. Se tiver mais aí, a gente vai botando quando for surgir. Nada. Grande Rosário. Ó, gente, puxando o link perfeito que Marcelão aí coincidentemente falou de educação. Educação, ela é um meio de comunicação para transformar a sociedade, para transformar os cidadãos. Marcelão tem muito mais lugar de fala que eu, nesse caso, professor, está com educação já faz um tempo. E, Marcelo, uma pergunta aqui para o senhor. Diante de toda essa atmosfera, todo esse cenário racista que o Brasil vive, que o mundo vive, tem essa carga, tem essa bagagem histórica, são necessárias reparações históricas, que também é um termo que está sendo utilizado muito ultimamente. E quais são os meios para a gente solucionar esse problema ancestral nosso? Eu comecei pela educação, porque para mim é o meio assim mais afirmativo, que é mais que funciona também. Questão da educação, o que é que a gente deve fazer? Eliminar vocabulários, como é que a gente deve tratar isso na sala de aula? É muito importante essa tua pergunta. Queria começar, inclusive, estava comentando sobre você, porque é muito difícil a gente ter numa sala de aula alguém que queira ser professor. Então, ver isso de você, eu disse, pô, o cara é genial e quer ser professor, fantástico. Isso, rapaz. Então, eu já começar falando sobre isso, né, da importância de ter pessoas que querem ser professores. Por que não querem? Então, a base da grande problemática da educação no Brasil é a falta de valorização do profissional, né? do professor, em várias esferas, inclusive na esfera monetária, né? Que é a que mais pesa. Então, eu acho que para a gente ter professores de qualidade, eles precisam ser melhores remunerados, e não o contrário. Primeiro ser de qualidade para depois ganhar mais. Primeiro adquirir a qualidade absurda. Não, eu acho que primeiro você tem que atrair pessoas. Então eu vejo muita gente com potencial de ser professor que quer ser professor, mas diz, não vou ser porque paga pouco, enfim. Então, eu arrisco a dizer que temos muitos professores que não eram para ser professores e aí contribui, inclusive, para o fortalecimento de diversos estigmas, inclusive, de que a gente falou aqui. Não quero nem aprofundar muito nisso, porque isso é muito sério, né? E você acaba fazendo algumas acusações assim, sem um dado científico, isso é uma impressão minha, mas eu entendo isso, tipo, pessoas que entraram na docência e não entendem a importância. Eu vou te confidencializar, não vou dizer nomes, mas algo que aconteceu na sala de professores em uma das unidades que eu ensino. E estava se falando sobre o mimimi dos alunos e tal, falando de vários temas, e um deles foi do bullying, né, e tal. Falaram do bullying em geral, de características físicas. Pronto, eu mesmo eu sofri bullying e tal. E se falou e comparou com piadas racistas, como por exemplo a que o Vinícius Júnior foi chamado de macaco. Então a turma faz, olha, mas ele tá rindo, ele não tá ligando. Isso aconteceu e o menino ficou rindo da piada racista. Entregaram uma banana para ele, ele pegou e por ser uma pessoa de pele preta, a turma chamou ele de macaco e tal. E ele ficou rindo. Eu disse, olha, ele ficou rindo, mas ele sentiu. O professor, ele não conseguia ter esse feeling. E é preciso que nós, enquanto professores, a gente entenda isso. A gente Você despertar essas coisas, né? Precisa. Parece que fica um saudosismo que é
prejudicial. Ah, na minha época, parece que a época dele Muito era boa, perigoso. mas não era. Uhum. A época que eu Sim. sofria bullying não era. O bullying que eu sofri naquela época, até hoje, tem reverbera em mim, entendeu? Então, o racismo que a pessoa está sofrendo agora, lá na frente vai criar uma revolta. Então, Com é certeza. preciso ter. Pronto, temos pessoas aqui na live, 13 pessoas aqui na live, e precisamos ter pessoas que vá ter essa sensibilidade, sobretudo os professores. Quando tem um professor que fala mimimi, e quando diz que temos professores que dizem que quando a gente fala sobre racismo a gente está fortalecendo ele, é, é muito prejudicial, é mais prejudicial. Então a gente precisa de professores que entendam o posto que estão assumindo. Ah, eu ganho pouco, Perfeito. então eu tenho um posto pequeno. Não, o seu posto é muito alto, se comporte como tal. Eu acho que é Importância isso. social é enorme, né? Formação de Exatamente. O cidadãos. impacto social muito grande, Sim. né? Na pessoa também, né? Então a gente tem que entender isso. Ó, Vini botou aqui, ó, também tem lugar de fala, grande professor aí, Vini, exatamente. Docência exige decência. Certo? Perfeito. Exatamente. Decência, sobretudo, intelectual, né? A decência intelectual e a decência de caráter, né? Porque aí você tem vários problemas aí numa fala de um professor. Eu tenho uma aluna, estou com medo da live acabar. Eu tenho Relaxa. eu tenho uma aluna que é autista e ela estava recentemente muito agitada tal, e eu estava nessas provas, eu não estava olhando muito para ela. E aí ela me chamou, aí fez, professor, o senhor está com raiva de mim? E aquilo foi como se eu tivesse Caramba. enfiado a faca no meu peito. Meu Deus, me desculpe. Não, porque eu pensei que o senhor estava com raiva de mim, porque o senhor não estava olhando para mim. Então veja o impacto que um professor tem. O olhar, eu estava respondendo ela, mas eu estava assim, ó, com a cabeça baixa. Por eu estar respondendo ela de cabeça baixa, ela entendeu que eu estava com raiva dela. Então, veja, como Um um simples olhar. ato, um simples entre aspas, né? Que a gente acha que é simples, mas para a pessoa, Isso me enfim. fez refletir muito. Meu Deus, a minha fala tem muita importância. Então, é preciso uma fala, como o professor falou aí, uma fala decente, que vai gerar uma descendência, vai ter um impacto lá na frente. Então você tem que, de fato, tomar cuidado nesse ponto aí, sobretudo nessa pauta racista. Ó, Arthur aqui também falou o seguinte: o saudosismo é um dos maiores problemas do mundo. Concordo, sim, assino embaixo essa questão da. Porque isso fortalece aqueles discursos conservadores, né? Que é a bancada ultraconservadora que também fica empacando assim, diversos projetos, diversos progressos da sociedade. Verdade. Aqui, ó, Central de Aulas também respondeu. Também tem lugar de fala aí. A responsabilidade é muito grande, você vira um espelho. Com certeza, ali Verdade. é uma projeção que você está incentivando diversas cabeças, diversos seres pensantes que estão em desenvolvimento, que de acordo com sua fala, de acordo com alguma ação sua, pode modificar ali, pode despertar alguma coisa nova, ou até mesmo pode inibir alguma coisa. Né? Verdade. Pronto, veja só. Aí eu falei aqui da questão dos vocabulários, o quanto é importante a gente eliminar vocabulários racistas, começando ali que, para mim, na minha versão que eu escuto, criado mudo, na dúvida, pô, não usa não, fica tranquilo. A questão do verbo também, denegrir, também, são essas coisas que a gente usa no cotidiano, que são violentas sim. Inclusive, Vini está aí com a palestra, está com um projeto, o professor Vinícius, aquele que fez o comentário, Marcelão, ele está com um projeto de comunicação não violenta. E ele Massa. também pode muito mais falar sobre isso, que o quanto nossa comunicação entre os seres humanos, ela é violenta, e nós nem percebemos. Enfim, né? Verdade. É isso. É muito importante a gente eliminar certos vocabulários, certas palavras, para assim a gente conseguir a nossa coesão social, o nosso bem-estar social. Que é muito difícil, né? Mas enfim, quem sabe um dia a gente chega lá. E pegar esse gancho seu aí do vocabulário e entender que a gente, lógico, a gente tem muita informação, mas cometer o erro não tem para outra. Não vai ficar batendo e
Pede É, desculpa, foi mal. pede desculpa. Desculpa, Assume o erro, acabou, foi né? mal. É muito pior você, não, e não sei o que e tal, e dizer que é mimimi. Não, não, não foi mal, desculpa, não sabia. Vacilo meu, foi mal, muito melhor. Isso Tenha, muito melhor. ter Sai muito mais humildade. bonito, inclusive, para a pessoa, né, não? Do Sim, que ter ficar aquela coisa, humildade. ah, me interpretaram errado, Não, sei lá o que, não, você é não quer. exatamente. Se interpretou errado, gerou uma forma de interpretar que ofendeu alguém, então é melhor. Na dúvida, desculpa, eu não sabia, foi mal, não vai acontecer de novo. E foi assim que eu fui aprendendo também, né? E estou aprendendo, inclusive. Show. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui. Deixa eu abrir a caixinha aqui. Ó, Arthur mandou. O que você acha de pessoas brancas que se autodeclaram negras? Cara, E aí, Marcelo, fica com essa aí pra tu que não vai responder, não, né? eu vou pegar a fala do professor Vini aí, de ter decência, não só da docência, né? E também na escolha do curso, né? Eu já vi alguns alunos brincarem com relação a isso, de se declarar negro para ir atrás de uma cota, né? Então, cara, eu tive um aluno que era negro e disse, eu não vou participar da cota porque eu estudei só em colégio particular. Eu achei isso de uma hombridade muito grande, mas mesmo que ele quisesse participar das cotas, eu ainda concordaria com ele, sabe por quê? Sim, com Porque nós certeza. não sabemos o que é sofrer racismo. Nós, digo eu, não sei o que é o peso do racismo. Então, mesmo que tenha um negro e um branco nas mesmas condições sociais, o negro levará desvantagem porque Com ele certeza. sofreu racismo. Então, eu acho que é muito indecente a pessoa se declarar como Pois negro sem nunca é ter de uma sofrido racismo. ignorância enorme, né? De ignorar todo esse legado histórico. Espero que seja ignorância e não mau caratismo. Pois é, verdade, verdade. Marcelão, considerações finais da nossa live. Tem alguma mensagem aí para passar pro pessoal? Após sua fala, eu fico com a última para agradecer também ao pessoal. Mete bronca. Massa. Bom, queria agradecer o convite, muito importante, embora não seja uma pessoa de pele preta, eu me considero uma pessoa antirracista e tenho essa importância por ser um professor. Então, temos professores aqui na live, temos alunos aqui na live, entender a importância da fala de um professor no combate ao racismo. E queria me despedir deixando a palavra do Paulo Freire, né, que é uma pessoa que me faz vibrar com a educação, que é preciso a gente ter esperança, mas não do verbo esperar, mas do verbo esperançar, de ir em busca, de não ficar parado. Então, eu sou branco, então não vou me meter nessa, não. A gente tem que ser, mesmo não sendo com a gente tem que se meter, a Sim, gente tem que com certeza. esperançar, não ficar só esperando as coisas melhorarem, não. A gente tem que esperançar, tem que ir em busca. Então é isso, eu acho que com essa live a gente contribuiu um pouco para isso. Beleza? Fizemos nossa Obrigado. parte, né? Inclusive, ainda temos muito mais o que fazer. Isso, Vou exatamente. encerrar também com uma frase de Bob Marley, grande, que utilizou em sua música War, que inspirou no discurso de Haile Selassie quando a Etiópia foi invadida pelos italianos de Mussolini fascistas, em que ele se inspirou no discurso de Haile Selassie dizendo o seguinte: enquanto a cor da pele foi mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da live. Marcelão já falou. Nós aqui não temos lugar de fala, porém estamos aqui lutando contra esse tipo de comportamento, esse tipo de posicionamento. E é isso. Fiquem atentos aí para próximas lives. Inclusive, amanhã tem sobre a guerra da Rússia e Ucrânia. Toda essa crise aí do Grupo Wagner, se vai ter impacto ou não vai. Espero que vocês tenham gostado. Beijão. Marcelão de coração. Sou teu fã. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, galera. Abração.